O trabalho que está sendo realizado é sobre equações diferenciais ordinárias do curso de Engenharia Mecânica. Ele se refere à lei de resfriamento e aquecimento de Newton, separado em duas partes, respectivamente, resfriamento e aquecimento. Nessa primeira parte, a do resfriamento, a gente escolheu um termômetro, que foi o mesmo usado na segunda parte também, e com ele nós fizemos 4 medições, intervaladas de 5 minutos, para ter certeza que a temperatura era constante, ou pelo menos muito próximo da constância no congelador, que era o ambiente onde seriam introduzidos os corpos. Foram escolhidos 2 corpos. Um era um sólido e o outro era o líquido, um pedaço de carne e água, respectivamente. Então nós escolhemos um recipiente, que foi o mesmo usado tanto no aquecimento quanto no resfriamento. Com a escolha desse recipiente, nós introduzimos os copos dentro dele e colocamos dentro do congelador. E para determinar o resfriamento desses copos, de 1 em 1 minuto foram medidas 8 vezes a temperatura desses copos. Assim a gente conseguiu a temperatura em função, o valor da temperatura em função da quantidade de tempo, que nesse caso era em função da passagem de 1 minuto. Assim nós podemos estabelecer um PVI, problema de valor inicial, relacionado com a equação diferencial que modela a lei de resfriamento e aquecimento de Newton, e a gente pode testar se a modelagem era bem compatível ou não. O mesmo processo foi realizado para o aquecimento. A diferença é que o aquecimento foi feito no forno, mas os processos de medição de temperatura dentro do forno e medição de temperatura dos corpos dentro do forno e o recipiente do forno foi o mesmo. O termômetro utilizado no caso foi esse daqui, o de infravermelho. O termômetro escolhido para a realização do aquecimento e do resfriamento foi o termômetro a laser. Primeira medição da temperatura inicial do congelador. Segunda medição da temperatura inicial do congelador. Terceira medição da temperatura inicial do congelador. Quarta medição da temperatura do congelador. Corpos escolhidos para análise de resfriamento e aquecimento. Temperatura inicial dos corpos. Medição após o primeiro minuto de resfriamento. Medição após o segundo minuto de resfriamento. Medição após o terceiro minuto de resfriamento. Medição após o quarto minuto de resfriamento. Medição após o quinto minuto de resfriamento. Medição após o sexto minuto de resfriamento.
Medição após o 7º minuto de resfriamento. Medição após o 8º minuto de resfriamento. Primeira medição da temperatura do forno. Segunda medição da temperatura do forno. Terceira medição da temperatura do forno. Quarta medição da temperatura do forno. Medição após o 1º minuto de aquecimento. Medição após o 2º minuto de aquecimento. Medição após o 3º minuto de aquecimento. Medição após o 4º minuto de aquecimento. Medição após o 5º minuto de aquecimento. Medição após o 6º minuto de aquecimento. Medição após o 7º minuto de aquecimento. Medição após o 8º minuto de aquecimento. Resolvendo a EDO do resfriamento, feito no congelador. Montando o EDO do resfriamento, da lei de resfriamento de Newton, nós temos que a variação da temperatura com o tempo é igual a uma constante que multiplica a temperatura menos a temperatura do ambiente. No caso, a temperatura do ambiente era menos 2. Então, a variação da temperatura em função do tempo pode ser escrita como uma constante que multiplica o tempo mais 2 vezes essa constante. Então, resolvendo por uma EDO linear, nós temos que T' menos K vezes T é igual a 2K. A gente acha o μ, que é E elevado à integral de Px, Pt no caso, né? P de x, P de t no caso, que no caso o P de t é menos k, integral de menos k dt, fica menos kt. Então é elevado a menos kt. Não existe a constante, não existe, a gente não está somando constante, apesar da integral não ter intervalo, porque a gente escolheu qualquer uma, pode ser qualquer uma representação da primitiva, a gente escolheu aquela que tem constante igual a zero. Substituindo, nós temos que a temperatura vezes a exponencial de menos kt é igual a integral de 2k vezes e elevado a menos kt dt.
Resolvendo aquela integral ali, a gente fica com t vezes e elevado a menos kt é igual a 2k vezes e elevado a menos kt sobre menos k. Daí, a gente fica aqui, temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais uma constante que multiplica e elevado a kt. O PVI do resfriamento no líquido fica temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais constante E elevado a kt, que foi o que a gente encontrou resolvendo a EDO. A temperatura inicial é igual a 28, que foi medida, e a temperatura no minuto 6 é igual a 23, medida também. Então substitui T de 0 é igual a 28, que é igual a 2 mais C, menos 2 mais C, pois o T é igual a 0. Isso aqui vai para 1, fica 2 mais C. Logo, C é igual a 30, 28 mais 2. Já o T de 6 é igual a 23, que também é igual, a menos 2 mais 30, que a gente achou que era o C, vezes E elevado a 6K. Logo, a gente tem que 23 mais 2, 25. 30 passa dividindo, 25 sobre 30 é igual a E elevado a 6K. K é igual a ln, tá certo? Passo o ln dos dois lados, já mandei o 6 dividindo, K é igual a ln de 25 sobre 30 dividido por 6, que é igual a menos 0,0303. Logo, a função da temperatura em função do a temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais 30 elevado a menos 0,0303 tempo. O PVI do resfriamento no sólido ficou da forma: temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais CE elevado a KT, que é a mesma do outro, obviamente é a mesma EDO. T de 0 igual a 26 e T de 6 igual a 0. T de 6 minutos igual a 0. Como T de 0 é igual a 26, então menos 2 mais C é igual a 26, que é igual a menos 2 mais C. Daí 28, né? Passo menos 2 para cá, positivo, C igual a 28. Temperatura no minuto 6 é igual a 0, que é igual a menos 2 mais 28, que a gente já encontrou aqui, vezes E elevado a 6K. Daí E elevado a 6K é igual a 2 sobre 28. Certo? Passo o 2 para cá, fica positivo. Passo o 28 dividindo. Daí, no mesmo processo anterior, K é igual a ln de 1 sobre 14, simplifiquei 2 sobre 28, dividido por 6, que é igual a menos 0,4399. Daí, a temperatura em função do tempo é igual a menos 2 mais 28 vezes E elevado a menos 0,4399 tempo. Abordando agora a EDO no aquecimento, a gente fica aqui. A lei é a mesma, ela permanece, porque a lei de resfriamento ou aquecimento de Newton é a mesma. O que vai mudar aqui no caso vai ser a temperatura do ambiente, 265 graus. Assim, nossa EDO, a gente resolveu ela de uma forma diferente dessa vez, não por linear, mas por separável. Então, variação da temperatura em função do tempo é igual a 1K, uma constante que multiplica o tempo, menos 265K. A mesma da outra, no outro caso, era mais 2K, pois a temperatura do ambiente era menos 2. Então, colocando todo mundo que tem temperatura de um lado e todo mundo que tem tempo do outro, a gente fica aqui. Variação dt infinitesimal da temperatura sobre K temperatura menos K265 é igual a infinitesimal do tempo. Daí a gente integra as duas partes. A gente fica aqui
A gente aqui isola esse K daqui, tá certo? Fica 1 sobre K, que multiplica dt sobre t menos 265. E passamos K para cá, multiplicando. Então a gente integra os dois lados e fica com ln integral de t menos 265 é ln do módulo de T menos 265, de temperatura menos 265, que é igual a Kt mais C, mais uma constante qualquer. Daí, a gente pode dizer que, para todo T maior do que 265, esse número daqui vai ser maior do que zero. Então, o ln vai estar bem definido. Então, agora a gente começa a tratar apenas de temperaturas maiores do que 265 graus. Então, nós elevamos os dois lados na exponencial, tá certo? A gente faz exponencial do ln de t menos 265 é igual a exponencial de kt mais c. Assim, o exponencial do ln é o que está dentro, t menos 265, que é igual a essa exponencial que a gente acabou de citar, que no caso é igual como a soma de expoentes igual de expoentes iguais, tá certo? Fica E elevado a K T vezes C. Daqui a gente acha que a temperatura em função do tempo é igual a 265 mais C vezes E elevado a KT. Agora o PVI do aquecimento no líquido. A gente acabou de encontrar a temperatura em função do tempo para esse aquecimento. É 265 mais uma constante que multiplica E elevado a KT. A temperatura no minuto zero era igual a 26 do líquido. E a temperatura no tempo 6 minutos era igual a 92 graus Celsius. Como T de zero é igual a 26, que é igual a 265, mais C, pois quando T é zero, isso daqui vai para 1, C é igual a menos 239, certo? 265 menos 26. 26 menos 265, tá certo? Temperatura no minuto 6 é igual a 92, que é igual a 265 menos 239 vezes E elevado a 6K. Daí, menos 173, tá certo? A gente passa 265 para cá, fica 92 menos 265, dá menos 173. Passo menos 239 dividindo, menos 239 é igual a E elevado a 6K. Daqui a gente vai para a mesma jogada das resoluções do PVI. Passamos o ln em todo mundo. ln de E elevado a 6K é 6K. A gente passa o 6 para cá dividindo. ln disso daqui é o ln disso daqui mesmo. Lembrando que aqui no caso, isso daqui vai ficar positivo. Não existe ln de número negativo, mas isso aqui menos com menos dá mais. Esse ln dividido por 6 dá menos 0,538. Daí, a temperatura em função do tempo é igual a 265 menos 238 vezes exponencial de menos 0,0538. Agora, no PVI do sólido, ainda do aquecimento, nós temos a mesma função, tá certo? Que determina o aquecimento desses corpos. O tempo, a temperatura no tempo igual a zero é 27 graus, a temperatura no tempo igual a 7 minutos é 235 graus. Como a temperatura de 0 minutos é igual a 27, isso também é igual a 265 mais a constante, já que tempo vai para 0 e isso daqui vai para 1. Daí, 27 menos 265, a gente fica com menos 238, que é a constante. Temperatura no minuto 7 é 235, igualando isso daqui à função
a gente tem que 235 é igual a 265 menos 238, que multiplica E elevado a 7K. Daí a gente faz 235 menos 265 dividido 235 menos 265 dividido por menos 238. Isso tudo aqui vai ser igual a exponencial de 7K. Aí a gente fica passando o ln em todo mundo, que K é igual a ln de 30 menos 238 sobre 7. Isso aqui vai ser igual a menos 0,3986. Daí, a temperatura em função do tempo vai ser igual a 265 menos 238 vezes a exponencial de menos 0,3986. Bom, para comparar os valores encontrados nas medições com o termômetro, nós fizemos uma tabela, tá certo? A parte em preto da tabela são os valores que a gente já pegou para colocar no PVI. Logo, assim, os valores do PVI vão ser os mesmos. Então a gente excluiu essa daqui para a gente comparar apenas o que é interessante. O que a gente pode perceber, ó, o real é o que foi medido, o teórico é o do PVI. No líquido que foi encontrado no resfriamento, temperatura 26, depois a real 25, a teórica 26, a real 24. Assim foi contínuo esse procedimento. Variou um pouco, mas bastante próximo. Agora indo para o sólido, ainda no resfriamento, podemos perceber também que, apesar dessa variação um pouco maior aqui no início, os valores foram bem próximos. 7, 9, 4, 5, 1, 2, depois aqui 0, menos 0,7. Os valores foram muito próximos também. Já no aquecimento, a parte líquida, o real 71, 39, um pouco distante ainda, 81, 52, mas podemos perceber que com o tempo esses valores foram chegando bem próximos, 89, 87, 121, 107, 111, 116. E no sólido também foi a mesma coisa. Em grande parte dos valores eles ficaram bem próximos, 110, 105, 125, 157, 141, 193 e por aí vai. O que acarretou nessas diferenças, algumas até grandes, foram alguns fatores, muitos deles físicos. Um dos que mais influenciou é o termômetro escolhido, que é um termômetro que, por variar muito a posição que se coloca, e variar bastante, com pequenas modificações da direção, ele altera muito o resultado da medição. Outra coisa que acontece também é que no interior dos dois, tanto do congelador quanto do forno, existem as correntes de convecção, que ocorrem pela mudança de temperatura do ar, de gases no geral. Essas correntes de convecção fazem com que o gás mais quente suba e o mais frio desça. Essa corrente ocorre nos dois, tanto no forno quanto no congelador, e faz com que a temperatura altere com o tempo. Com o termômetro também, a medição dele, tanto no forno quanto no congelador, era necessário que fosse aberto para que fosse medido. Isso daí fazia com que perdesse calor ou ganhasse calor no caso do congelador, e fazendo alterar também essas medições.